eu nunca vi como um trabalho, eu vi como um jogo, sabe? Todo dia eu não levanto pra trabalhar, eu levanto pra jogar, todos os dias. Isso envolve muito de mim como pessoa também, porque eu gosto muito de videogame, eu jogo muito desde criança. Então, Você tá acostumado a concluir as fases e se exatamente, desafiar, né? exatamente. Daí, como é um trabalho comissionado, daí tem metas, tem premiações. Eu via basicamente como um RPG, sabe? Sim! Completar missões, desbloquear coisas, atingir níveis. E por isso, inclusive, que eu acho muito legal a parceria com a Loft. O Clube Loft, na verdade, para mim foi uma ideia muito bacana, porque tanto para mim quanto para a equipe Tem as metas, tem, né? E as rolou recompensas, os exatamente benefícios que vai desbloqueando. uma gamificação da Exato. experiência com a Loft. Eu achei isso muito bacana porque engajou bastante o pessoal. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Entrevista. Eu sou Natália Costeira, sou editora da newsletter Portas. E eu sou Fábio Takahashi, gerente de comunicação da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado. Esse podcast está disponível em vídeo no YouTube e também em áudio no seu tocador preferido. É só se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Se você quer ficar por dentro das notícias mais relevantes do mercado imobiliário, o Portas também é uma newsletter. Isso mesmo, de segunda a sexta-feira, sempre às 3 da tarde, gratuitamente ela chega no seu e-mail. É só se inscrever no www.loft.com.br/portas abertas. Lembrando que todas essas informações estão disponíveis aqui na descrição desse episódio. Hoje a gente abre as portas para Ricardo Botelho, gestor comercial de locações da Schmidt Sud Imóveis, de Gravataí, no Rio Grande do Sul. O Ricardo tá aqui para contar pra gente como é que um cinéfilo, apaixonado por história, que começou a vida trabalhando com marketing, acabou se tornando um dos principais nomes do mercado imobiliário em Gravataí. Hoje ele é gestor comercial de locações de uma imobiliária que atua sem um nicho definido, mas com muita estratégia. E quem colocou o Ricardo nesse caminho foi o melhor amigo dele, que enxergou um talento que ele nem mesmo tinha percebido. Mesmo longe das salas de aula, de história ou das telas do cinema, o Ricardo usa sua experiência com comunicação em redes sociais para trazer resultados reais no mundo dos aluguéis. É isso mesmo. A gente vai entender melhor como é que ele transforma essas suas paixões por videogame, por cinema e narrativa em insights para o negócio. E o que torna a cidade de Gravataí tão interessante. Vamos conferir essa conversa. Mas me conta uma coisa, você nasceu em Gravataí? Não, Você é de Gravataí? Não, eu nasci em Porto Alegre, mas eu devo morar em Gravataí há uns 15, 16 anos. É? Foi você que decidiu morar lá? Os seus pais que mudaram? Como é que foi? Meus pais se mudaram para Gravataí há bastante tempo. Na verdade, quando eu era um pouco menor, eu morei em algumas cidades, morei em várias cidades da região ali, Cachoeirinha, Alvorada, mas eu me estabeleci em Gravataí há uns 15 anos. E o que tem em Gravataí, assim, que te torna... que Gravataí vira o seu lar, assim? O que você gosta em Gravataí? Por que você mora lá ainda? Eu gosto de Gravataí, primeiro porque eu cresci em Gravataí e basicamente minhas amizades todas estão em Gravataí, né? Eu fiz todo o ensino médio em Gravataí e é no ensino médio que a gente faz aquelas amizades de longa data, né? Inclusive meu amigo mais antigo, a gente se conhece desde os 11 anos, ele é de Gravataí também, a gente se conheceu na escola. Inclusive, foi por causa dele, por causa do Roger, esse meu amigo de longa data, meu amigo mais antigo, que eu entrei no setor comercial. Eu trabalhava numa área completamente diferente há uns 6 anos atrás. Daí eu saí dela porque eu não tava mais O curtindo. que você fazia? Eu, mais ou menos marketing. Era publicidade também, mas eu trabalhava mais com design gráfico, produção de vídeo, Tá. criação de logo, essas coisas. Só que daí, eu trabalhei 8 anos. Trabalhou bastante tempo, então, Sim. 8 anos. Dos 16 aos 24 com marketing. Daí, nos últimos 2 anos, eu não tinha mais aquela paixão, sabe? E a gente não consegue criar, daí, né? Marketing envolve muito de Criatividade, né? Exatamente. Daí, na época, eu tava trabalhando há bastante tempo numa empresa e a diretora da empresa percebeu que eu não tava mais curtindo e ela resolveu daí terceirizar o meu setor. Daí teve até uma despedida e tudo mais, porque eu era o colaborador mais antigo da empresa. Caramba. Inclusive, eu acho isso muito interessante, eu era a única pessoa que estava na empresa desde quando eu entrei. Inclusive, os donos trocaram.
Sabe? Você era mais velho que os donos da Sim, empresa. Trocaram os donos, trocou o nome da empresa E você e continuou e lá. eu continuei. Aham. Daí eu saí. Por um tempo eu. Sabe quando a gente tá passando por um momento assim de se descobrir, de procurar o Você que era tem? muito jovem, né? Você Sim, tinha 20 e poucos anos. 24, né? Trabalhei dos 16 aos 24 com marketing. Daí fui fazendo umas coisas aleatórias. Trabalhei no comércio, trabalhei em pizzaria. Foi experimentar. Aham, de tudo. Daí, esse amigo meu de longa data, ele já trabalhava no setor imobiliário, mas na parte de corretagem, de compra e venda. Daí, ele disse, cara, por que tu não vem tentar comigo? Eu, meu, não sei, eu nunca me vi trabalhando no setor comercial, ele dava muito pouco com cliente, na época eu trabalhei com marketing. Daí eu fui, eu trabalhei um tempo com ele e não deu certo na época. E eu fui trabalhar em outra coisa. Por um período bem curto de tempo, trabalhei em outra coisa. E a mesma imobiliária me chamou pra trabalhar com locação. Daí eu entrei no ramo de locação imobiliária. Essa primeira do teu amigo era compra e venda, quando ele te chamou. E isso, era compra e Boa. venda. Daí eu entrei no ramo de locação imobiliária e tô há 5 anos. Mas O que será que seu amigo viu em você aqui? Ah, esse cara deve vender. ele fala que eu sempre fui muito organizado e muito disciplinado. E um grande problema que ele tinha porque ele era gestor comercial de uma equipe de vendas. Tá. E um problema que ele tinha, na verdade, era encontrar pessoas que conseguiam produzir de forma organizada. Entendeu? Ele disse, cara, isso aí é algo que... Eu acredito que a organização te leva muito longe. Tu organizar um processo, organizar um fluxo de trabalho, já aumenta o teu resultado bastante. Então, daí ele falou que foi por causa disso que ele viu potencial em mim. Daí não deu certo com ele especificamente, mas eu voltei pro setor imobiliário na parte de locação e encontrei o... Sabe quando a gente encontra algo assim? Isso aqui. E o que Cara, foi em locação, assim, o bichinho da locação te mordeu? O que te chamou a atenção? sabe que até hoje eu não sei. Eu sempre... Só tem uma... Sabe uma coisa? Tem uma coisa assim. Santo bateu e foi. Exatamente. Daí... E o que eu acho mais legal, na verdade... locação, pra mim, desde quando eu comecei e até hoje, na verdade, eu nunca vi como um trabalho, eu vi como um jogo, sabe? Todo dia eu não levanto pra trabalhar, eu levanto pra jogar, todos os dias. Isso envolve muito de mim como pessoa também, porque eu gosto muito de videogame, eu jogo muito desde criança, então... Você tá acostumado a concluir as fases e se desafiar, né? Exatamente. Daí, como... É um trabalho comissionado, daí tem metas, tem premiações. Eu via basicamente como um RPG, sabe? Sim! Completar missões, desbloquear coisas, atingir níveis. Por isso, inclusive, que eu acho muito legal a parceria com a Loft. O Clube Loft, na verdade, para mim foi uma ideia muito bacana, porque tanto para mim quanto para a equipe... Tem as metas, tem, né? E as recompensas, exatamente, os benefícios que vai desbloqueando. Uma gamificação da experiência com a Loft. Eu achei isso muito bacana porque engajou bastante o pessoal. Pra quem não conhece, o Clube Loft é o clube de benefícios da Loft para as imobiliárias parceiras, né? Então, quanto mais produtos, mais contratos, mais serviços a imobiliária vai usando, ela vai acumulando essa pontuação e aí a cada nível ela tem benefícios diferentes, né? Desde, sei lá, happy hour pro time, cursos, relatórios de dados, tudo isso faz parte do pacote de benefícios e o Clube Loft tem hoje 4 níveis, né? Prata, ouro, diamante e tem a nova categoria que é a titânio, né? Boa. Somos, inclusive... Eu acho que eu falei isso no começo, mas eu não canso de falar. Nós somos a única imobiliária diamante de Gravataí. A única imobiliária do Clube Loft atingiu o selo diamante na nossa cidade. Rumo ao titânio. Rumo ao titânio. Só não é porque eu não sabia que tinha, né? Exatamente. Exatamente, não tinha nem como Agora dizer tem que uma não. nova meta. Nova fase. É isso, nova fase que a gente desbloqueou aí pra ele colocar. Então, hoje, como é o teu dia a dia, assim, Ricardo? Você continua atuando na locação, certo? Você falou que tem 5 anos. Como é teu dia a dia? Que partes da tarefa de locação, assim, que você mais gosta de fazer? Então, hoje eu sou gestor comercial do nosso setor de locações. E, na teoria, a minha função é acompanhar
e conduzir os processos burocráticos das novas locações que nós fechamos. Enquanto o time comercial fica focado, o pessoal que está na linha de frente ali do time, porque eu me vejo como parte do time comercial. O pessoal que está na linha de frente ali do time comercial, o foco deles é basicamente só trazer negócio para dentro da imobiliária e eu cuido da parte burocrática. Na teoria, na prática, eu me envolvo também com basicamente uma gestão de relacionamento entre cliente e imobiliária, seja ele proprietário ou locatário, ao longo da locação. Tem algumas questões que eu auxilio tanto o nosso setor administrativo quanto o nosso setor financeiro a solucionar, e eu me vejo, na verdade, como um solucionador de problemas. Que a forma como eu exerço a minha gestão é sempre procurando solucionar problemas e tornar o nosso fluxo de trabalho mais produtivo. E é uma mudança, né? Porque você comentou, eu trabalhava sozinho ali na criação, agora você se relaciona com pessoas o tempo todo, sejam os clientes ou o teu próprio time, né? Uhum. Eu acho que a gente explorou pouco aqui em outros episódios a importância da gestão do time. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre como isso pode ser a rota para o sucesso ou para dar errado, né? Dentro de um setor. Então, a gente volta na questão da organização. Eu sou gestor comercial da SUD há um ano. Completei um ano de gestão agora, no início de abril, inclusive. E a gente volta na questão da organização, porque, embora eu me envolva bastante com o time nas questões de auxiliar em alguma negociação que está complicada, o proprietário e o cliente não estão chegando numa proposta que fique legal para todo mundo, eu sento, eu converso com eles, eu ajudo a encontrar uma solução. E as questões burocráticas ali, tirando a dúvida do time sobre como funciona, às vezes o cliente faz uma pergunta e não sabe, ajuda a esclarecer, mas o que eu mais fiz ao longo da minha gestão foi organizar o nosso fluxo de trabalho, entendeu? O que eu fiz foi estruturar a equipe comercial de forma que esse pessoal que está na linha de frente tenha mais tempo hábil para atender mais cliente, tirando de cima deles o peso do processo burocrático mesmo da locação, entendeu? Daí, o que eu costumo brincar com o nosso time, que as dinâmicas que a gente tem com os clientes, no caso, eles com os clientes, depois os clientes comigo, eles trabalham no encantamento, trabalham no encantamento e na parte de trazer o negócio, e eu trabalho a parte chatinha, que é a parte de documentação, enquanto isso eles estão na rua trazendo mais negócio pra gente. Você pode explicar um pouquinho melhor, Cadu? Tipo, que ações que você tomou ali, que organizou mais o time, que deu mais essa... Uhum. Né, que organizou o backstage para eles ficarem no palco, digamos, né? Então, antes de eu ser gestor comercial da SUD, eu fazia basicamente o trabalho que o pessoal da linha de frente do time comercial faz, que é receber o cliente, perfilar o cliente, apresentar opções para o cliente, levar o cliente para fazer visita, negociar com o proprietário, negociar com o inquilino, e fazia também, que é basicamente o formato que a grande maioria das imobiliárias trabalham, pelo menos as imobiliárias que eu conheço, a parte burocrática também. Fechei a locação com o cliente, beleza, agora tem que pegar a documentação do proprietário, tem que pegar a documentação do inquilino, tem que caminhar para o jurídico para eles emitirem o contrato, tem que assinar com o inquilino depois, tem que entregar as chaves para ele. Agora, da forma que eu estruturei o time comercial, eu cortei o trabalho deles no meio. Eles vão basicamente só até a metade ali da maratona. Né? Isso, da maratona, e daí eles me passam um bastão. Então, basicamente, eles levam o cliente para visitar. Em caso de loft, cada um tem o seu próprio acesso à plataforma da loft, então eles fazem toda essa parte, porque a plataforma da loft é muito... Deve ter quadro seu espalhado pela imobiliária inteira, então. Daí eles levam o cliente até o fechamento. Do fechamento eu assumo o atendimento. Inclusive, acontece frequentemente eu estar na imobiliária fechando com o cliente de um dos membros ali do time comercial, e ele tá na rua fazendo visita, fechando mais uma locação pra gente. Eu imagino que a eficiência aumentou muito, né? Demais. Com isso. Uma coisa que eu me orgulho bastante é que durante a minha gestão a produtividade do nosso setor de locações aumentou 360%. 360? Uhum. Eu não sei se você pode falar, mas assim, quantos contratos a mais vocês conseguem fechar por esse modelo que você implementou? É que 360, na verdade, eu fiz com base em VGL, né? Em valor. Tá bom. Volume de contrato... Não sei, acho que dobrou. Volume de contrato dobrou. Volume de contrato dobrou. Mas aumentou bastante o VGL, que no final... Olha só.
Só com uma organização ali, né? Sem Só grandes organização. investimentos. O foco foi só organização. Mas me contaram que você tá fazendo faculdade agora de história. É isso mesmo? De história. Por que Eu faço história? licenciatura de história. Porque eu amo história. Eu amo história. Eu acho muito legal. Eu vejo o historiador como um fofoqueiro formado. Com propriedade pra contar a exatamente. fofoca completa. Exatamente, uma fofoca completa e bem Os argumentada. professores gostam com base em dessa fato. definição? Fiquei impressionado, bastante, inclusive. Foi um professor da faculdade, inclusive, que ele disse que via então liberou. o historiador como um fofoqueiro Grande formado. fofoqueiro. Uhum. Daí eu faço licenciatura de História Legal. e eu já fiz, acho que... Eu ainda estou fazendo, né? Tá bom? E tô pelo 4º semestre. Boa, mas você faz isso por hobby, assim, você não pretende parar de atuar no mercado imobiliário pra Não. fazer isso? Ou você quer fazer os dois ao mesmo tempo? Sim e não. Eu pretendo continuar a longuíssimo prazo no setor imobiliário. Eu gosto muito de trabalhar com isso. E eu pretendo também, porque, na verdade, é um sonho que eu sempre tive, ser professor. É mesmo? De verdade, um sonho que eu sempre tive. Eu ainda não tive a oportunidade de dar aula, mas eu já tive algumas experiências em ambientes educativos. E foi algo que eu achei transcendente, de verdade mesmo. É algo que eu vi ali, isso aqui é muito legal. Daí, o que eu pretendo, na verdade, é continuar a longo prazo no setor imobiliário e futuramente ser professor 2, 3 vezes por semana, nem que seja só um turno, só para exercer mesmo a docência. Tem alguém na sua família que é professor? De onde veio esse sonho, cara? Não sei também. Eu simplesmente... Você teve bons professores, de Eu repente, tive que te bons marcaram assim? Sim. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Foi isso mesmo, eu tive ótimos professores de história. Você é um cara de tech, assim, que você gosta muito de testar coisa nova, AI, te interessa muito isso? Ou você é um cara que é mais observador, assim, do comportamento dos outros? Eu sou mais observador, né? Eu tenho procurado bastante estudar tecnologias e como a gente pode aplicar no nosso trabalho. Inclusive, o evento ontem da Loft, saí de lá com 1000 ideias e foi bem esclarecedor no sentido de o impacto que tecnologias vão causar na nossa produtividade, nos nossos resultados nos próximos anos. A gente vai ver um crescimento bem grande mesmo e a tecnologia vai ter papel direto nisso. E justamente por causa desses esclarecimentos que eu tive lá, eu tenho como objetivo agora, nos próximos anos, tornar a nossa imobiliária o mais tecnológica possível. Legal. Acho que vale falar, né, Nath, que a gente tá gravando um dia depois da convenção. Exatamente. Da Loft com as imobiliárias, né? Isso mesmo. A gente tem a convenção anual, né, para os principais parceiros aí da Loft, e é sempre um momento que a gente para justamente não só para ver o que já existe no mercado, mas o que é possível fazer, né? De que maneira que a tecnologia pode acelerar o negócio das imobiliárias. Então, todo ano tem esse encontro. A gente fica muito feliz aqui, tá? Quando alguém fala, puxa, saí de lá com vários insights, assim, é esse o objetivo mesmo, é a gente tirar um dia para pensar em coisas, falar de coisas novas, ver todas as possibilidades que estão aí na mesa, pra gente ser mais efetivo, né, no que a gente faz, ganhar produtividade, enfim, eficiência, tudo isso. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. A Loft Portas cresceu. Além da newsletter e do podcast, a Loft Portas agora tem um site de notícias sobre o mercado imobiliário. Lá, você encontra informações essenciais para quem move o setor e decide com segurança. Com notícias diárias, colunas de opinião, dados e tendências, entrevistas com nomes relevantes do mercado e insights valiosos. Feito para investidores, compradores, proprietários, inquilinos, corretores e demais atores do setor imobiliário. O site do Portas é a sua fonte diária de informações de qualidade, com profundidade, clareza e independência editorial. Loft Portas. Acesse, acompanhe e esteja sempre um passo à frente. Conta, como é que é Gravataí? Gravataí fica meia hora, basicamente, de Porto Alegre, nossa capital. Mas de Gravataí, muito rapidamente, com muita facilidade, tu pode ir para qualquer lugar.
por Gravataí passam estradas que levam para serra, que levam para o litoral, que levam para a capital, que levam para fora do estado também, que levam para toda a região metropolitana. Então é um posicionamento geográfico muito bacana que gera também muita oportunidade de negócio e traz muita indústria para Gravataí. Então, inclusive, algo que foi abordado lá no evento ontem, a tragédia do ano passado das enchentes. Na época, inclusive, eu já trabalhava no SUD, mas eu estava morando em São Leopoldo, na época, que é uma cidade que foi bem atingida. Só que Gravataí ela foi muito pouco atingida, foi quase nada, na verdade. Então isso trouxe muita gente para Gravataí. Então, de lá para cá e nos próximos anos a gente está vendo e vai continuar vendo um crescimento econômico muito grande em Gravataí, porque além de vir todas essas pessoas para Gravataí, vieram muitas empresas também. Então vai gerar muito negócio, vai gerar muito dinheiro. Então a gente está vendo um crescimento bem grande para Gravataí. Vocês receberam muita gente para locação e compra e venda por causa das enchentes? Sim. Na SUD especificamente? Durante o primeiro mês ali, em questão de uma semana, 2, a gente locou para clientes de São Leopoldo, Alvorada, Eldorado do Sul, Porto Alegre, de 9 cidades diferentes, em questão de 2 semanas. Daí, por um tempo, começou a aparecer a gente começou a ter uma escassez de produto, porque veio muito cliente, né? Mas deu uma virada de chave também, porque a gente percebeu que muitos proprietários que tinham o imóvel para venda, estavam à venda e não estavam conseguindo vender, passaram a colocar o imóvel para alugar. Então, primeiro teve esse boom de clientes e uma breve escassez de produto, e também teve, logo depois, o mercado percebeu que a gente estava precisando de produto, então teve um boom de produto também. Tua casa foi atingida? Não. Não? Pessoas próximas, assim, a sim, você? Sim, a família da minha esposa. Ela foi atingida. Onde a gente morava, que era no centro de São Leopoldo, a gente morava num apartamento do 2º andar. Tá. Mesmo assim, a água parou de subir a 700 metros do nosso apartamento. Por uns 4 dias, todos os dias a gente ia até lá, umas 3, 4 vezes por dia, para ver se a água não tinha continuado a subir. Foi uma época bem conturbada pra gente. Agora, um ano depois, né, mais ou menos, você sente que as enchentes trouxeram alguma mudança que ficaram no mercado imobiliário? Ou teve um período, né, você falou de uma acomodação mais de aluguel, mas ficou alguma coisa daquela época? Sim, com certeza. A gente percebeu que veio todo esse pessoal para Gravataí, e isso chamou a atenção de empresas e também de incorporadoras. A gente começou a ter uma procura bem alta por áreas para construção para desenvolvimento de loteamentos, porque Gravataí é conhecida como a cidade do lote, sabe? Lá é a cidade do terreno. O pessoal gosta lá de comprar Ainda terreno. Tem terreno em Gravataí, né? Tem. Porque em São Paulo não tem mais. Tem bastante. Gravataí é uma cidade enorme. É uma das maiores cidades. Em área, é uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem uma extensão rural bem grande. E a nossa região de expansão urbana ali, na região do centro, tem bastante espaço também para expandir. Então, teve esse boom de clientes, veio muita gente para Gravataí, e as incorporadoras perceberam e rolou uma procura bem alta por áreas para construção de loteamento, o que vai impactar também no setor de compra e venda, né? Porque as incorporadoras vieram, compraram as áreas, começaram a desenvolver loteamentos. Então, basicamente, quase todo mês tem um lançamento Tá bem aquecido de loteamento em Gravataí. Ou seja, as pessoas não voltaram para cidades, né? Elas ficaram em Gravataí, um ano depois continuam lá, né? Isso é muito bom. Lembrando que a gente não perguntou muito ainda sobre a SUD, né? A gente passou um pouco... É verdade, verdade. Né, falando um pouquinho dela, mas fala o que é o legal da SUD. A SUD representa uma história de mais de 50 anos, mas a empresa atual é uma empresa nova, na verdade. É uma empresa de 3 anos. O nosso
o nosso diretor, Fernando Schmitz, ele é filho do fundador da SUD, o Sr. Newton Schmitz, e que já faleceu. Daí, quando o Fernando assumiu a empresa, ele formou uma empresa nova. Ele reestruturou toda a empresa, mudou bastante coisa. Daí, quando eu entrei, ela estava completando 2 anos. Estava perto de completar 2 anos. E agora a gente está com 3 anos e um crescimento muito bacana. A gente tem uma taxa de crescimento bem legal. O legal de trabalhar na SUD é porque é uma das primeiras experiências que eu tenho nas quais eu trabalho sobre a direção de um cara com muita visão. O Fernando, ele tem muita visão. Sempre que a gente tem alguma ideia, a gente leva para ele. Ele tá sempre disposto a pelo menos tentar, sabe? Então a gente tem muita liberdade para tentar, para arriscar. A gente vem arriscando e a gente vem arriscando certo. Nossos resultados estão mostrando isso. Então o que eu mais gosto de trabalhar na SUD é a liberdade que a gente tem a liberdade e o incentivo, na verdade, que a gente tem para buscar coisas novas, buscar ideias novas, e implementar e fazer funcionar. A gente tem conversado com outras pessoas aqui no Portas sobre locação, porque não só parece ser o setor do futuro, mas porque a gente está vendo um aquecimento nesse mercado, em parte por causa do aumento da taxa de juros, da dificuldade que as pessoas têm de comprar. Queria saber da SUD, qual é o perfil do cliente que vocês atendem? Se vocês sentiram realmente um aumento na locação, na procura pela locação no último ano. Se vocês também trabalham, eu sei que vendas não é exatamente o teu setor, mas com investidores que estão comprando especificamente para alocar. Eu senti, sim, que no ano passado teve um boom bem forte de locação, por 2 motivos. Pela questão das enchentes que a gente tinha conversado, e justamente isso que tu falou, teve umas complicações para financiamento, tá muito difícil financiar. Então tinha muita gente que tinha grana para comprar e pretendia comprar, mas enquanto não conseguia o financiamento, alugou. Daí agora tá sendo liberado um pouco de financiamento, né? Então a gente percebeu também que muita gente que alugou tá desocupando e agora tá indo comprar. Então é uma sazonalidade comum no mercado, né? E basicamente afeta ambos os setores. Pode complicar um pouquinho para venda, mas facilita para locação. Daqui a pouco libera financiamento, facilita para venda e diminui um pouco a locação, mas a gente continua crescendo, sempre crescendo. Você comentou com a gente antes que a SUD tem um diferencial de ser uma imobiliária sem nicho. Como é que é ser uma imobiliária sem nicho? Ser uma imobiliária sem nicho. Quando a gente volta, na verdade, na questão da minha gestão do time comercial, que eu estruturei e treinei um time comercial que vai atrás dos próprios leads, sabe? Eles anunciam, fazem os próprios anúncios de forma autônoma. E uma coisa que eu sempre falei para eles é que eles não podiam nichar muito o trabalho deles, justamente para, que eu gosto de falar, não deixar ninguém fora da brincadeira, ninguém fora do jogo. Então, anunciar casa, sobrado, apartamento imobiliado, apartamento sem mobília, terreno, loja, sala, de tudo um pouco, porque daí vai abrir muito mais o nosso leque e possibilidade de negócios, né? Então, ser uma imobiliária sem nicho é uma imobiliária que está sempre aberta a qualquer oportunidade de negócio. É aquilo que a gente falou, que o nosso cliente é o cliente que quer comprar, o cliente quer vender e o cliente quer alugar. É bem personalizado, então, né? Assim, se o cliente tem aquela demanda, vocês... A gente vai atrás. E lá em locação, não sei se é diferente, por você mencionar que a cidade tem 300 mil habitantes. É mais fiador, caução, ou vocês dão preferência para garantia paga? O que funciona lá? A gente dá preferência pela garantia paga. Inclusive, eu acredito que esse foi um dos impactos que resultou no nosso crescimento bem alto, bem acelerado no Clube Loft, porque logo que foi lançado o Clube Loft, no nosso primeiro ano, nós fomos ouro por
2 trimestres consecutivos e no trimestre seguinte nós atingimos o selo diamante. A gente teve um crescimento bem alto e bem rápido, e eu acredito que justamente pela preferência pela fiança aluguel, porque tem a questão do comissionamento do time. O time adora uma comissão, e eu acredito que profissionais felizes e bem produtivos são profissionais bem remunerados. E eu estruturei de uma forma que a gente volta naquele formato comercial que a gente estava conversando, que o time me passa o fechamento depois de que o cliente, Sim. eu quero fechar naquele imóvel. Isso envolve, inclusive, quando é uma locação de calção ou fiador, eles passam o fecha, eu chamo de fecha, eles passam o fecha para mim, e daí eu dou início ao processo burocrático, né? Daí vamos supor que tu trabalha no meu time, tá? E tu me passou um fechamento, um fecha de um determinado imóvel para fiador. E é um processo que às vezes pode demorar até 2 dias para conseguir toda a documentação, a tua, no teu fiador, encaminhar para análise e tudo mais. Nesse momento eu sei que outro membro do time está trabalhando no mesmo imóvel e tem um cliente que pode fechar com a fiança aluguel. E o time todo já sabe isso, é uma regra que eu deixo bem clara. Já aviso, eu sei que o teu cliente quer fechar, tem um cliente aqui com calção fiador, mas vai demorar um pouco. Se o teu cliente pagar a Loft, o imóvel é do teu cliente. Então, eu estruturei de tal forma, porque trabalhar com time comercial é gerar uma corrida, sabe? Gerar uma corrida, óbvio, uma corrida saudável, mas gerar uma corrida entre o time. Então, foi estabelecida uma regra que o imóvel é do cliente que ativar primeiro a fiança. Então, tá sempre rolando essa corrida. Inclusive, o meu time tem o hábito de já ir visitar o imóvel com o cliente aprovado. Tem cliente que já vai visitar aprovado. Aprovado. Meu time nem sai para fazer visita sem cliente aprovado. Uhum. Porque isso também economiza o tempo do teu time, né? Se esse cliente não vai dar certo, você já consegue atender o outro. E você falou lá no comecinho como você gosta de games, dá pra perceber muito isso nessas suas ações, né? Você tá sempre otimizando, sempre fazendo o time jogar junto com você. Mas me falaram que não é só de game que você gosta de filme também. Cinema, É? Minha paixão. É um filme por dia mesmo que você assiste? Um filme por dia. Dá tempo de assistir todo dia um filme? Todo dia eu assisto um filme. Que tipo de filme que você gosta mais? Qualquer filme. Não tem um gênero preferido? Sim, ficção científica. Ficção científica é meu gênero preferido. Que é a minha terceira paixão no mundo. Que é história, cinema e Star Wars. Star Wars é uma categoria só dele. Sim, Star Wars é um gênero. É uma entidade. E você traz coisa do cinema pro teu dia a dia, assim, te dá insights também pra trabalhar, igual o videogame, assim? Sim. Conta aí um exemplo pra gente. Quando eu entrei no setor comercial, eu não tinha o hábito de fazer treinamento, fazer curso, sempre fui muito autodidata, né? E eu percebi que a negociação era uma argumentação. E argumentação, quando tu quer argumentar com a coisa, envolve até um pouco de história, tu tem que basicamente construir uma narrativa para chegar onde tu quer chegar e convencer o cliente de alguma coisa, né? Então, eu comecei, foi através do meu interesse por cinema, porque a parte que eu mais gosto do cinema é roteiro. Eu adoro estudar roteiro, eu gosto de ler roteiro, inclusive, acho muito legal. E a construção de uma narrativa. Então, é com base em narrativa, com base em cinema, na verdade, que eu comecei a estruturar os meus atendimentos. Quando eu estava na linha de frente do time comercial, até como tem uma época que eu trabalhei com uma plataforma de gestão comercial do Mercado Livre, e a minha apresentação do produto era basicamente uma narrativa estruturada. E eu levava, inclusive, como uma narrativa basicamente cinematográfica, assim, de 3 atos, sabe? Tinha a introdução, daí eu levava o cliente através de uma jornada, e ali, perto do final, um pouquinho antes do fecha, tinha o auge, sabe? O ápice, assim. O plot twist da história. Claro, variava de cliente para cliente, dependendo da necessidade dele. Daí eu estruturava daquela forma, e quando chegava ali, a partir dali eu começava a encaminhar ele pro fecho, que era basicamente o encerramento da história. Basicamente, toda a forma como eu desenvolvi meu atendimento e as minhas técnicas de negociação foi com base em narrativa, por causa do cinema. Que legal. Nossa, demais. Nunca tinha nem pensado
Que dava mas cinema faz pra todo vender imóvel. sentido, né? Mas faz todo sentido, né? Porque a gente tem a história dele ali, Sim, você sim. ajuda ele a contar, né? E na verdade, até quando tu tá assistindo um filme, o cineasta, ele tá buscando não necessariamente te convencer de alguma coisa, mas, por exemplo, tem o protagonista, né? E tu precisa te importar com ele. Então, o que ele faz? Ele constrói uma narrativa, ele te apresenta uma história que faz tu te conectar e tu te relacionar e tu te importar com ele. Entendeu? Eu só estruturei da mesma forma, só que fazendo o cliente se conectar e se estruturar com o produto, com o serviço, enfim. O protagonista, no caso, é o imóvel. Ou é o cliente? O protagonista é o imóvel. É o produto, na verdade. Aí você faz o cliente se apaixonar Exatamente, pelo protagonista ali, Uhum. que é o Uhum. imóvel. Cara, mas isso que você tá falando tem muito a ver com o mercado imobiliário, né? No final do dia. Porque você precisa primeiro entender a necessidade do cliente Uhum. pra conseguir ser assertivo no que você tá Uhum. oferecendo, né? Se você só tentar vender o que tá na sua carteira ou alugar o que tá na sua carteira sem entender a necessidade do cliente, a chance de dar certo é muito pequena, né? Sim, isso eu acredito, na verdade, que isso é mais forte ainda na locação, porque a locação tem também essa questão da necessidade. O cliente tem uma necessidade que precisa ser atendida, mas às vezes tem também essa outra questão na venda, mas na locação tem um papel muito mais fundamental, que é a questão do tempo. O cliente de locação, ele não tem só uma necessidade, ele tem um tempo, tem um prazo. Geralmente o cliente de locação, seja ele comercial ou residencial, ele precisa trocar o negócio dele de lugar, ele precisa se mudar, ele foi transferido do trabalho, então eu acho legal trabalhar com locação porque é um trabalho comercial basicamente de oferta e demanda. O cliente tem uma demanda, a gente precisa ofertar e suprir essa demanda, mas também rola a questão do tempo. Por isso, inclusive, que eu vejo como um jogo, porque a gente tem um tempo limitado para cumprir aquela missão. Nossa. Daí, eu acho isso muito forte na locação, por causa dessa questão da necessidade que o cliente tem. Então, eu sempre trabalhei com o time. É por isso, inclusive, que o time tem o hábito de levar o cliente para visitar já aprovado com a Loft. Às vezes, até na própria visita dentro do imóvel, o cliente já faz o pagamento e ativação da fiança, justamente para tornar o processo mais rápido. Cara, muito obrigada, Ricardo. A gente gostou muito desse papo. Eu acho que outras imobiliárias que estiverem ouvindo, acompanhando aqui a gente, com certeza vão olhar agora pro videogame de outra forma. E pra narrativa. Exatamente. O pessoal vai começar a assistir filme e tentar implementar na negociação. A gente fala muito aqui desses reality shows sobre o mercado imobiliário, mas o insight não vem só daí, né? Vem de todos os lugares. Isso é muito legal. Obrigada, viu, por ter topado o convite. Eu que agradeço pelo convite. Ótimo. Se você gostou desse episódio, deixe o seu comentário, compartilhe, deixe o seu like se você estiver assistindo a gente no YouTube ou 5 estrelas se estiver ouvindo a gente no Spotify. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter, enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. Se você ainda não recebe a nossa newsletter, é só se inscrever aqui no link da descrição. O episódio de hoje teve pré-entrevista de Clara Helstab, produção e roteiro de Marina Galesso, edição e direção de Ricardo Kaufmann, captura de som e vídeo da Oeste Filmes e edição da Maremoto. A apresentação foi feita por mim, Natália Costeira, por Fábio Takahashi. Até a próxima!